Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Isso é a atitude de Ló. Ló que tinha essa atitude. A gente pode até abrir lá em Gênesis. Em Gênesis nós vemos que quando o Senhor visita Abrão, no capítulo 18 de Gênesis, diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como dissesse. Então Abraão vai e conversa com Sara, eles preparam uma refeição para esses 3 homens, dos quais 2 eram anjos, e um era o próprio Senhor Jesus em forma corpórea. Nós aprendemos que em várias ocasiões no Antigo Testamento o Senhor apareceu ao seu povo em forma corpórea. Assim como anjos também apareceram em forma corpórea. Os anjos têm essa capacidade de se manifestar em forma corpórea, ao ponto de nós encontrarmos aqueles anjos chamados filhos de Deus, lá em Gênesis 6, que tomaram para si as filhas dos homens. Como eles fizeram isso? Porque eles têm essa capacidade, eles aparecem em forma corpórea, como homens, não é? E aqui então Abraão prepara uma refeição para eles, e aqui o Senhor avisa que Sara vai dar à luz, vai ter um filho, embora eles já fossem velhos, né? Eles estavam bem velhinhos, e ainda assim Sara até dá risada, ela ri, né? do que ela escuta. Ela estava na tenda escutando a conversa. E aí o Senhor tem uma passagem muito bonita no versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Esses homens são os 2 anjos. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, que é o 3º homem que estava ali com ele. E aí que Abraão vai interceder, porque ele fica sabendo que o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, não é? Pelo volume de pecados que eles estão praticando. E então Abraão começa a interceder pela população daquelas cidades. Mas o que nós vemos aqui é que, antes disso, Ló, que era o sobrinho de Abraão, ele tinha escolhido ir morar em Sodoma, porque eles estavam tendo problemas com seus pastores. E aqui, muito importante entender, gente, quando fala pastores aqui no Antigo Testamento, eram pastores de ovelhas, viu? Porque alguém já me escreveu e falou assim: quem falou que mulher não pode ser pastora? Porque tem lá Raquel que era pastora. Pastor de ovelhas. Não vai querer confundir as coisas. Então aqui, capítulo 13. No capítulo 13 de Gênesis, para a gente pegar o contexto todo, no versículo 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló.
E aí eles pegam Abraão fala para ele, né, versículo 8, e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Isso aqui até serve para o nosso capítulo, lá que nós estamos lendo, a respeito de contendas entre irmãos, porque essa é uma maneira de se resolver uma contenda. O que Abraão faz? Abraão era o mais velho, ele era o tio, ele era o que deveria ter a razão e a primazia em resolver a contenda. Mas o que ele faz? Ele age com graça. Ele age com graça. Depois, guarde isso na cabeça para pensar na situação que nós veremos depois, de como alguém que está em contenda entre os irmãos pode ter o privilégio de agir com graça para resolver a contenda. Então veja aqui que ele coloca: não haja contenda entre mim e ti, entre os seus pastores, os meus pastores, os teus pastores, porque somos irmãos. E não está toda a terra diante de ti? Gênesis 13, 9. Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ló é uma figura para nós do crente carnal. Abraão é uma figura para nós do crente espiritual. Aquele que se coloca em dependência do Senhor, debaixo da misericórdia e graça do Senhor, e deixa o Senhor resolver. Deixa o Senhor resolver. Ló não. Ló vai por vista. Deixa eu ver onde é que está melhor aqui, onde é que o pasto é melhor. E lá tem a cidade de Sodoma. Olha que interessante, morar perto da cidade. Deve ser muito bom. Ele vai pelos desejos da carne. Levantou Ló os seus olhos, viu toda a campina do Jordão, bem regada, né? Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então ele viu todas as qualidades. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. E Abraão ficou na terra de Canaã, no versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina. E armou as suas tendas até Sodoma. Aqui, o sentido dessa expressão aqui é que ele foi armando as suas tendas até Sodoma, porque a tenda não é fixa. Todo mundo sabe disso, né? A tenda é uma coisa móvel. Você arma a tenda hoje aqui, amanhã você viaja 2 quilômetros e arma a tenda lá. E ele arma a tenda não se afastando de Sodoma, mas ele foi armando a sua tenda até Sodoma. Chegou uma hora que ele já estava amarrando a cordinha da tenda no muro de Sodoma. Um prego no muro lá, para amarrar a cordinha para segurar a tenda. Né? É isso que ele fez. Ele queria Sodoma. Estava no desejo dele Sodoma. E Sodoma já tinha uma má reputação. Porque o Senhor tinha mandado os anjos justamente por causa disso. O clamor de Sodoma havia subido até o Senhor, dos seus pecados. Mas Ló porque queria Sodoma. Eu nunca me esqueço, quando eu morei lá em Alto Paraíso, eu me lembro eu fui visitar uma fazendinha que tinha numa baixada, lá tem um vale muito bonito, lá muito fértil. Você descia da cidade, viajava alguns quilômetros, chegava nesse vale. E tinha uma fazendinha lá que era um brinco, assim, um cara morava numa casinha, né, com piso de vermelhão, de tijolos e tal, e tinha lá gado, e tinha uma moenda de cana para fazer a garapa e fazer a rapadura, porque no Brasil, de antigamente, nas regiões mais rurais, a própria pessoa fazia seu açúcar, né? A rapadura era o açúcar das pessoas. Então já tinha lá as vacas para o leite, tinha a cana, tinha um pomar de frutas. Então tinha muita coisa que você normalmente não veria num pequeno sítio rural, ainda isso há 40 anos atrás, falando de 40 anos atrás. E era uma belezinha a fazendinha do rapaz.
E passou um tempo, eu fiquei sabendo que ele tinha vendido aquela fazendinha e se mudado para Ceilândia, em Brasília, com a família. E a pessoa que me contou falou assim, a mulher dele queria televisão. E lá não tinha televisão. Naquela baixada lá, no meio do mato, né? Não tinha televisão. E a mulher queria televisão, porque queria televisão, porque queria televisão. Então esse homem vendeu a fazendinha a preço de banana, a preço de nada, mudou-se para a periferia de Brasília, para morar numa casa de conjunto habitacional. Certamente o dinheiro que ele pegou naquela fazendinha, que não valeu nada, porque as coisas eram muito baratas lá onde ele tinha a fazendinha, né? E acabou gastando tudo. E a última notícia que eu tive dele é que ele estava trabalhando de vigia noturno numa obra, numa construção civil. E a mulher em casa vendo televisão. Então o cara, de repente, trocou tudo de bom que ele tinha ali. Tinha praticamente a subsistência dele, ele tirava toda da fazendinha. O leite, o açúcar, o feijão, o arroz, ele plantava de tudo, ali as frutas, ele tinha de tudo. Para ir para a cidade grande, porque tinha televisão. Tinha a luz da cidade grande, tinha, né? Ali na fazendinha dele ele usava querosene, mas na cidade grande tinha luz elétrica, mas tinha que pagar a luz elétrica, né? A pessoa esquece disso. Então essa é a ambição do ser humano. Essa era a ambição de Ló. A mulher de Ló queria a televisão de Sodoma. Ela queria, porque lá na tenda não pegava. Não pegava nenhum canal, não dava nem para conectar no Netflix. Ela tinha que estar morando em Sodoma. Então é a atração dos olhos. Lembra-se da concupiscência dos olhos? A soberba da vida, a carne, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso é o que move o homem natural. Isso nos move, né? Que nós somos também, nós temos uma carne também. Essas coisas nos movem. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então nós temos que vigiar constantemente. Vigiar constantemente e ter poder de escolha. Eu estava, antes de começar aqui a live, né? Eu pus o Pedro no banheiro. Sempre tem que pôr no banheiro antes, para dar tempo aqui de falar, de conversar. Aí eu sentei e liguei no Netflix uma série que eu estou vendo, uma série coreana, né, do século XVII, aquelas séries de época. E aí eu olhei o relógio e falei, puxa, está chegando a hora da live, né? Aí deu assim aquela coisa assim, mas agora tem que assistir a live, eu queria ver o que vai acontecer com a princesa, com o príncipe aqui da série. Então a minha carne ficou esticada. Porque o meu espírito queria tratar das coisas do Senhor, mas a carne queria continuar vendo o seriado. E todos nós somos assim. E se você encontrar um e falar assim, eu sou muito espiritual, eu realmente, nada no mundo me atrai. Sério, cara? Ô louco, então você morreu, só pode ter sido isso, né? Porque nós somos assim. Desconfia daqueles que são muito monásticos, né? Que tem aparência de monge. Paulo fala desses da aparência, ele fala lá em Gálatas, ele até chama atenção aqueles que... Eu sempre tenho desconfiança, porque uma vez eu visitei um grupo de irmãos, alguns deles estão até hoje em comunhão conosco, mas na época eles estavam debaixo da liderança de um líder desse grupo deles. E eu fui visitá-los mais de uma vez, e uma das vezes acabei participando da reunião que eles faziam, não tinha denominação, não tinha nada, num salãozinho, e aquela gritaria, aquela coisa de louco pentecostal, né? Falei assim, meu Deus, não vai sair nada daqui. Incrédulo, né? Claro que saíram duas famílias que saíram de lá e estão até hoje em comunhão. Mas o líder deles na época era o cara assim espiritual. Ele falou, nós temos que ser pobres,
o cristão tem que ser pobre, o cristão não pode ter nada no mundo. Então eles davam até café pra gente, assim, em copinho que eles pegavam no lixo, esses copinhos de papinha de nenê. Os descartados pegavam esses copinhos e usavam de xícara. Então dava para mostrar que ó, nós somos simples. E ele era tão despojado das coisas, tão despojado. Esse rapaz trabalhava, se não me engano, como enfermeiro num hospital. E aí ele era tão despojado que ele era casado, tinha uma filha deficiente física, e no despojamento dele ele acabou se despojando da esposa também, e fugindo com uma outra enfermeira do trabalho dele, largando a esposa e a filha deficiente. Então quando eu vejo uma pessoa muito tipo monge, muito tipo, irmãos, eu fico com os dois pés atrás, não dá porque cai, né, para frente. Eu fico com o pé atrás. Porque como fala aqui em Gálatas, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 6, ele fala assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, ou seja, não estou nem aí que eles tenham sido alguma coisa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. E depois no capítulo 6 da mesma carta aos Gálatas, ele fala assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então a aparência é uma coisa abominável para o Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo, conhece a nossa estrutura e que é pó. O Senhor conhece a nossa estrutura, que é pó. Então não se engane, não se iluda nem consigo mesmo, de se achar grande coisa, como os coríntios estavam se achando. Estavam ensoberbecidos, estavam inchados, estavam cheios de gases, né? Inchados, que é a palavra inchado significa que está cheio de gases. E na verdade não era nada disso, porque eles não sabiam, nem lidavam com aquele pecado de 1 Coríntios 5, e nem sabiam como lidar com os pecados, com as demandas entre eles, com os problemas entre eles, e jogavam isso para juízes humanos. E lá em Colossenses, um pouco adiante, mais uma vez, no capítulo 2, versículo 23, ele fala daqueles que querem se justificar pela lei, pela vida ascética, né? A vida separada de todas as coisas, a vida com aparência de santidade, só aparência, as quais têm, ele fala no versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ele está se referindo aqui também às doutrinas e filosofias orientais que estavam entrando no meio dos cristãos, aquilo que vem dos monges orientais, aquela coisa toda, né? O cara despojado, tipo aquele que se despojou da esposa. Então, essas coisas não devem nos impressionar. Não caiam nisso, nas aparências. Porque quando no mesma carta de Colossenses, Paulo fala no capítulo 3, capítulo 2 Timóteo, aliás. Em 2 Timóteo, capítulo 3, depois ele falar como seriam nos últimos dias, que são os nossos dias hoje, a cristandade, ele fala: nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmo, e papapi, e fala uma lista de características dos homens da cristandade dos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo hoje. Isso aí basta ligar a TV, você encontra todo esse tipo de coisa, né? Ele termina esse relato dele com essa frase aqui, que é muito importante, a gente deve sempre guardá-la. No versículo 5 de 2 Coríntios 3, 5. 2 Timóteo 3, 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.
Então, cuidado com quem tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ok? Eu viajei bastante, saí um pouco do rumo aqui, mas voltando lá para o caso de Ló, então foi a carne dele que o puxou para Sodoma. A concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. E Abraão, aonde? Continuou em tendas. Continuou em tendas. E quando os anjos... Lembrem-se de que Ló estava nesse momento aqui, enquanto eu contava essas histórias, Ló estava armando a sua tenda de lugar em lugar até chegar em Sodoma. E quando nós chegamos lá no capítulo 19 de Gênesis, os anjos chegaram em Sodoma. E o que eles encontraram? No versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Ei, Ló, o que você está fazendo sentado na porta de Sodoma, hein? A porta da cidade, naquele tempo, e você encontra ao longo do Antigo Testamento, alguns casos em que, quando eu tinha que tomar uma decisão, os juízes da cidade ficavam sentados na porta. As cidades eram muradas, aí tinha a porta, tinha um grande portão, ali ficavam os juízes. Quem tinha alguma demanda ia até a porta da cidade e resolvia. Você vai encontrar isso aí no caso do casamento de Ruth, né? Ruth com Boaz, né? Não estou enganado aqui o nome dos noivos. Ruth e Boaz, eles vão lá decidir, fazer a escritura de casamento, né? As testemunhas e tal, diante dos juízes que estão à porta da cidade. Você encontra outra situação também nos profetas, quando um profeta vai adquirir alguma propriedade, ele ia lá na porta da cidade para adquirir a propriedade perante os juízes. Então, os juízes da cidade sentavam-se à porta. Então, o que Ló estava fazendo sentado na porta? Ele queria ser juiz da cidade. Ele queria ser juiz da cidade. Sabe papagaio de pirata? Eu tinha um amigo que aqui na minha cidade, ele era um papagaio de pirata. Sempre que vinha algum artista de fora, ele estava do lado do artista. Todas as fotos do jornal, tinham as fotos dos artistas, estava ele do lado. Acontecia qualquer solenidade, ele nas fotos do lado, né? Tudo que acontecia, ele nas fotos. Até um dia que teve um casamento, e eu fui convidado, né? Um casamento e tal. E aí chegou lá um Mercedes, né? Com a noiva. A noiva e o noivo, né? Eles já estavam vindo da igreja católica e tal. E o Mercedes parou na porta do salão de festas. E as pessoas todas na porta do salão esperando a noiva descer para entrar no salão. Aí abre a porta do Mercedes, a porta da direita do carona, né? Quem estava de carona no Mercedes? Esse amigo meu, o papagaio de pirata. Ele veio escoltando a noiva para o casamento. Não sei nem se ele foi convidado para o casamento, mas estava ele ali. Então, Ló era isso que ele queria. Ele queria ser o papagaio de pirata de Sodoma, para ficar com os juízes, para ser importante. Opa, onde eu estou? Olha só minha rede de relacionamentos aqui, ó. Só gente importante, só autoridade aqui eu tenho em volta de mim. Esse é o homem do mundo, mesmo crente, ele é crente, mas ele quer estar em todos os meios para que ele saia nas fotos. E ele vai tomar uma lambada por causa disso. Porque mais adiante, quando os homens da cidade, Ló vai hospedar os anjos na sua cidade e tal, a história toda nós já conhecemos, né? À noite chegam os homens da cidade, no versículo 5, chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora, a nós, para que os conheçamos. Esse verbo conhecer, você precisa entender que esse verbo conhecer, ele não é apenas, tipo assim, os anjos saíram para fora, anjo, muito prazer, né? Prazer em conhecê-lo. Não. Porque quando você vê que fulano conheceu a sua esposa e ela engravidou e nasceu cicrano. Várias ocasiões você vai encontrar um homem que conhece a mulher e ela fica grávida, na Bíblia. Porque conhecer significava ter uma relação sexual. Então,
Quando os homens da cidade chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? A tradução aqui, ao pé da letra, seria mais ou menos isso: traze-os fora a nós, para que nós tenhamos relação sexual com eles. Então saiu Ló a eles à porta, fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos, não façais mal. E disse: eis aqui, 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens. Olha onde o cara chega, meu. Não conheceram homem. Fora vos lastrarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Ou seja, o que Ló está falando assim: vocês podem estrupar minhas filhas. Estuprar, né? Que fala estuprar. As minhas filhas, vocês podem fazer o que vocês quiserem com as minhas filhas, que ainda são virgens. Mas não mexam com esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Agora veja a resposta que os homens de Sodoma dão a Ló. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Ele queria ser juiz em tudo. Por isso que ele ficava sentado na porta da cidade. Mas ele tem que escutar isso daqueles homens ímpios, maus, como se fosse uma cintada para ele aprender. E depois ele vai sair da cidade, né? Os anjos vão ferir aqueles homens de cegueira. Ele vai conseguir escapar da cidade, ele com a mulher e as filhas. E depois que sai da cidade, a mulher ainda quer olhar para trás para ver o que estava passando na televisão lá de Sodoma. E aí o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. Porque o coração dela nunca tinha saído de Sodoma. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.